O Procurador-Geral da República diz que a ausência da empresária Isabel dos Santos do país está a dificultar o andamento dos processos em curso contra a empresária. Hélder Pita Gross fez estas declarações em entrevista à agência Lusa a partir de Santo Tomé e Príncipe. O Procurador-Geral da República prestou estas declarações à margem de uma cerimónia pública na qual Angola foi elogiada pelas várias reformas, nomeadamente no setor da justiça. O procurador acrescentou que o processo não morreu, está vivo e vão obtendo cada vez mais provas para consolidar a peça final. Disse ainda que o processo está numa fase de investigação criminal, que é uma fase secreta, que é partilhada só com os advogados quando necessário e está a ser feito um trabalho internamente e diz não ser ético da sua parte estar a divulgar peças ou atos processuais. Questionado sobre a demora nas investigações, a empresária e filha do antigo Presidente da República, o Procurador-Geral da República respondeu que a morosidade em termos de resultado definitivo é, por um lado, a complexidade e grandiosidade do processo e, por ela, Isabel dos Santos não se encontrar em Angola. Isso também cria algumas dificuldades. E vamos começar a olhar para esta matéria. Dr. David Mendes, comece por si. O Procurador-Geral da República diz que a ausência da empresária Isabel dos Santos do país está a dificultar o andamento dos processos que pesam sobre ela. Eu acho que o Procurador-Geral da República, não sei se tem consciência do que ele disse. Eu acho que deveria a Procuradoria-Geral da República vir e corrigir o que disse o procurador. Porque não pode um processo parar porque a parte investigada não está presente. Desculpa. O procurador fala em condicionalismo e não propriamente que seja parado. Diz que o processo não morreu. Sim, ele continua, mas existem dificuldades. Que condicionalismo vai levar alguém que está a ser investigado? Depois também, não está aqui claro se está numa fase de investigação ou numa fase de instrução. Está numa fase de investigação criminal, pelo que disse. O que é que tem a ver o arguido com a investigação? O arguido não tem nada a ver com a investigação. A fase de investigação é uma fase preliminar em que se vai recolher provas contra pessoas incertas e mesmo havendo pessoas certas para que se busca, no mínimo, indícios bastante para se atribuir a responsabilidade criminal a uma determinada pessoa. Havendo esses indícios, sai-se da fase de investigação e passa para a fase de instrução processual. Na fase de instrução processual está mais ou menos determinado os sujeitos. Em outras palavras, estão mais ou menos determinados os arguidos ou aquelas pessoas que terão provavelmente cometido o crime. É grave o que disse o procurador. Nós temos processos de arrestos. Como é que há arresto numa fase, que é uma fase muito avançada da instrução, se não se tem provas? Ainda, porque a investigação, em primeiro lugar, visa buscar provas. Na instrução vem-se compilar essas provas e dando a possibilidade da pessoa investigada poder contradizer no processo, se for o caso. Como é que diz? Numa fase de investigação, se está a partilhar com os advogados informação. Desculpa, isto não é investigação, isto é instrução. Porque os advogados só aparecem na fase de instrução quando o réu está previamente, o arguido está previamente determinado e precisa vir no processo para pedir provas complementares, para acompanhar a audição ou para acompanhar a busca de determinadas provas. Então o que é que lhe parece, Dr. David Mendes? Há um problema de comunicação em relação ao pronunciamento do Isso procurador? Isso não é comunicação, geral? Isso é processo. Com muito respeito que tem pelo Procurador-Geral da República, deveria vir a esclarecer o que é que ele disse. Porque cometeu um erro de palmatória com a sua afirmação. Dr. Miguel Paulo, boa noite. Quero ouvi-lo também sobre este pronunciamento do Procurador-Geral da República, que diz haver alguma dificuldade no andamento dos processos que pesam contra a questão em curso contra a empresária Isabel dos Santos, pelo facto de não se encontrar no país. Não, eu penso que o Sr. Procurador-Geral da República que
procurou ser politicamente correto, quando na verdade referiu o que disse. Uma vez que os processos de colarinho branco encerram uma complexidade tal, o que envolve um conjunto de recursos mais avultados, mais robustos, quer recursos humanos, assim como recursos tecnológicos. Entretanto, sabemos também que para o caso em concreto e face às informações já recolhidas contra a engenheira Isabel dos Santos, a esta fase não é correto passar-nos esse tipo de informações. Pensamos nós que a Procuradoria-Geral da República tem a obrigação e deve fazer mais. E não simplesmente dizer o que o Sr. Procurador-Geral disse. Angola tem convênios com muitos países, portanto, há acordos internacionais que podem efetivamente facilitar as operações da Procuradoria-Geral da República relativamente a este processo. Então, não se pode imputar a sua ausência como condicionante para levar o barco à frente. Até hoje ninguém sabe, por exemplo, qual é o número do processo que existirá efetivamente, já vamos lá há algum tempo. Estou recordado, na altura, o atual ministro dos Recursos Minerais, na qualidade de presidente da Sonangol, trouxe à baila alguns elementos bastante substantivos, eram suficientes para que dali, por exemplo, pudesse resultar um processo e constituir a engenheira Eduardo Santos na condição de arguido. A engenheira Isabel na condição de arguido. O ser arguido por si só não é de todo mal. Aliás, há quem diga que nesta fase, face às investigações em curso, o ser arguido até favorável para ela, porque daria-lhe maior oportunidade para defender-se. Já pode chegar e fazer aquilo que o Sr. Procurador-Geral diz, os advogados interagirem, participar. O Dr. Miguel etc. dizia que ficou com a impressão de que o Procurador-Geral da República estava a ser politicamente correto. O que é que quer dizer com isso? O que é ser politicamente correto? Não, o Sr. Procurador-Geral da República pareceu que não pretendeu ferir sensibilidades e procurou trazer à baila informações, por um lado, em proteção ao segredo da justiça e, por outro lado, enfim. O Sr. Presidente, o programa de combate à corrupção, o Presidente da República dizia, a dada altura, que havia alguma resistência que eram constatáveis, quer dentro, quer fora. E o Procurador-Geral da República tem de perceber que a Procuradoria-Geral representa o Estado, tem de defender os interesses do Estado, munido do princípio da legalidade e objetividade. Portanto, na persecução do interesse público, se o programa em curso, o interesse público que está aqui é o combate à corrupção, tanto requer o envolvimento de todas as forças vivas da nação. Portanto, todo mundo tem que estar focado nisto. E penso, por isso é que nós dizíamos que a Procuradoria-Geral da República pode e deve fazer mais. E não precisamos aqui com protecionismo e tudo muito mais. Estamos recordados no caso do, não sei se os membros terão sido os mesmos, do economista Carlos Panzo. Não obstante ter estado na Espanha na altura, mas houve mandados de captura, foi constituído arguido, etc. E o processo andou como andou. E mesmo no caso do São Vicente, ao início a Procuradoria-Geral da República terá apresentado uma posição de nós não temos nada contra, para depois ter reformulado o seu posicionamento e instaurado um processo contra Carlos Vicente. Portanto, não é isto que se quer. Não é claramente que talvez que muita gente ainda hesite em agir fruto das dívidas morais que foram contraídas ao longo desse tempo. Então, penso que essa não é a altura correta para efetivamente as pessoas procurarem pagar as tais dívidas. O interesse público tem de estar subjacente. E o combate à corrupção é uma carta que o presidente João Lourenço não abdica. E ele diz, não obstante as resistências, mas
é para perseguir, é mesmo para perseguir. Dr. David Mendes, sente que existe efetivamente esta dívida moral por parte de algumas pessoas que devem fazer acontecer as coisas e que por uma ou outra razão não o façam? Eu já repeti várias vezes que o combate à corrupção também tem que passar pelo sistema judiciário. Porque para um cidadão normal que ouviu isso, se pergunta, e se ela estivesse aqui, seria obrigada a falar? Ela tem o direito ao silêncio. Sim. Ou ia ser torturada, ia ser metida numa cadeia para forçar ela a falar. Isso demonstra que o nosso sistema judiciário é frágil. Quando um procurador vem dizer que o processo não está a andar porque a arguida está ausente, então está a demonstrar debilidade de instrução e violação de um princípio básico do processo penal. O princípio da não autoincriminação. E o princípio da não autoincriminação remete a pessoa ao silêncio, sem ser obrigada a falar contra si mesma. Mas, em processo penal, o arguido ou a arguida tem direito ao silêncio, direito a falar a verdade e direito a mentir. É um direito que lhe assiste. Porque em nenhuma dessas três posições se retira qualquer ilação. Ainda que a pessoa diga que cometeu um determinado ilícito, não tem valor probatório enquanto não houver outros elementos complementares de prova. Isso é, as declarações do arguido, desacompanhada de outros elementos de prova, não vale em tribunal. Então, o que é que o procurador quereria dizer que a ausência da engenheira está a dificultar o processo? Se ela estivesse aqui, fariam o que fizeram com João Pierre qualquer coisa, o amigo do Zeno, que o colocaram na cadeia e dias depois assinou um acordo para sair dela? É isso? Que imagem é que estamos a passar para fora com nossos processos judiciais? Processos não sérios, processos em que os interesses, entre aspas, políticos, se sobrepõem às regras processuais. Porque isso é que corremos, agindo deste modo. Não credibilização do nosso sistema. Eu até não diria a questão de interesses políticos, eu diria que interesses mesmo individuais, tendo atenção, em alguns casos, as relações humanas constituídas no decurso deste processo da vida, claramente que isso pode inibir a atuação de certos autores. Portanto, não, porque a vontade política é exatamente esta. O discurso político, a vontade do Presidente da República é combate à corrupção. E ele quer contar com a intervenção dos partidos políticos, todas as forças vivas. Aqui uma coisa muito importante, não doutor. Não é questão dos interesses políticos como tal. Há prazos para a instrução. Sim, a partir do momento que alguém é constituído num processo como arguido, o processo tem que terminar dentro de um determinado prazo. Sim. Se prescrever esse prazo, não se pode voltar atrás, renovando o prazo e a pessoa continuar sendo perseguida. Corremos esse risco em relação ao engenheiro? A esse e aos outros casos. Porque uma coisa é estar o processo numa fase de investigação sem constituir arguido, não há tempo. Não há tempo, o tempo de investigação, se a memória não me atrasou, porque não tem aqui o código, vai para aí até 15 anos, se a memória não atrasou. Mas a partir do momento que se constitui alguém em arguido num processo e é chamado nos autos como arguido, começa a contar o prazo que pode prescrever. Exatamente. Bem, nós vamos seguir um assunto com certeza, vamos trazer outras incidências à medida que elas forem acontecendo. Os problemas de comunicação pela rede Unitel podem prolongar-se até a próxima semana, segundo estima a Direção-Geral da Operadora Móvel, que admite a possibilidade de existir uma atuação maliciosa, sem, no entanto, apontar suspeitos. As primeiras dificuldades de comunicação pela rede foram detectadas a 17 do mês passado. Segundo a operadora, teriam afetado o software da rede 3G,
causando perturbações nos serviços de voz, SMS e dados. Apesar da intervenção efetuada na altura, as dificuldades ainda existem e, de forma intermitente, vão causando perturbações, principalmente no serviço de voz e SMS. A operadora admite a possibilidade de existir uma atuação maliciosa. Pelo prolongado tempo de identificação da origem, e já estamos a falar para 11 dias, neste momento não podemos descartar que não possa existir alguma atuação maliciosa. Para dar resposta ao problema que pode durar mais alguns dias, a operadora contratou 2 empresas especializadas. Temos envolvido 2 empresas de alto nível mundial, alguns estão-se a deslocar para Luanda e vão chegar durante o fim de semana e no princípio da próxima semana, e acreditamos que vamos encontrar nos próximos dias a resolução e, tão importante como a resolução, a origem do problema. Mesmo sem adiantar o valor exato das compensações aos clientes, Miguel Geraldes estabeleceu como montante hipotético 100 milhões de kwanzas, mas fixa em mais de 150 milhões de kwanzas, aproximadamente 300 milhões de dólares, o investimento em equipamentos só nos últimos 2 anos. Dr. Miguel Paulo, vou começar por si. A Unitel volta a registrar problemas na sua rede. Foi a 3ª vez em um mês. Pois, e esta falha já está claramente a exceder daquilo que são os limites razoáveis, portanto, e toleráveis, do ponto de vista do consumidor, uma vez estar a causar prejuízos e constrangimentos acentuados. Hoje por hoje, há pessoas cujo modo de vida ocorre por via de telefone, recurso à internet. O saldo de dados fornecida pela operadora Unitel é um recurso recorrente. Há quem faz negócios com isso. Claramente que a falha resistável tem já consigo implicações bastante acentuadas, causando prejuízos para muita gente. Agora, seguramente que para o consumidor lhes assiste um conjunto de garantia, alguns direitos que ele pode fazer recurso para poder acautelar. E, felizmente, julgo que a própria Unitel terá em tempo referido sobre a necessidade de compensar os saldos daqueles clientes ou consumidores que não referiu a isto. Não estou a ouvi-lo, doutor. Estou simplesmente a prestar atenção. Ouvido isto, a necessidade de compensar os saldos daqueles clientes que sentirem-se lesados nesse sentido. Portanto, mas a verdade é que é um facto de que a Unitel, os serviços não estão corretos e não estão a provocar danos. E aqui as pessoas talvez possam levantar, mas isso tem que ver, se calhar, com a mudança da gestão da empresa, a entrada de novos gestores, está a provocar esses constrangimentos e tudo muito mais. Bem, nós assistimos em tempos um problema semelhante na ZAP, onde a gestão da empresa era a mesma. Entretanto, os resultados dali não foram os mais desejados. Que entendimento é que quer passar, doutor? O que eu quero dizer com é que há toda a necessidade de criar-se mecanismos. Julgo deve estar na forja a discussão deste diploma legal, da responsabilização dos administradores destas empresas estratégicas, sobretudo que o Estado vai recuperando em virtude deste grande programa de combate à corrupção, porque, grosso modo, o Estado não altera a estrutura diretiva, mantém o status quo tal qual existia, entretanto, esperando resultados. Portanto, estas só gestoras não podem fazer uma administração danosa e que depois há de repercutir-se diretamente na vida. Sente que o que está a acontecer agora com a Unitel? Na vida do cidadão. Não, sentimos que houve alterações na Unitel. Portanto, e essas alterações têm de ter alguma causa. A Unitel tenta
imputar aqui a responsabilidade, tenta lavar as mãos, dizendo que é um problema alheio à sua vontade, mas claro, e nesse sentido, a relação entre o cidadão, entre o consumidor e a Unitel é uma relação contratual e caberá, e sempre o ônus da presunção da culpa, de provar que não é o culpado pelo serviço defeituoso que está a prestar, a própria operadora Unitel. E ela está aqui a dizer que não sou bem culpado, é uma situação alheia à minha vontade. Doutor David Mendes, quero ouvi-lo também. A Unitel fala em atuação maliciosa, sem, no entanto, apontar suspeitos para esta atuação maliciosa. Isto é uma questão da Unitel, que a Unitel deve resolver. Porém, há direitos de consumidores a serem salvaguardados. Eu pago por um serviço. Se não me prestam esse serviço, a Unitel tem que me indemnizar por danos diretos e danos indiretos. Imaginemos uma empresa que deixou de usar os serviços porque estava associada à Unitel, deixou de ter clientela, os clientes não conseguiram pagar, por exemplo, via TPA, né? Porque a rede não estava boa, perdi clientela naquele dia. Quem é que tem que me indemnizar? É a Unitel. Existe essa proteção ao cidadão consumidor? Existe. Entre nós? Existe. Nós, os consumidores, é que não fazemos uso deste direito. Imaginemos que eu tivesse uma reunião, né, marcada por videoconferência e não participe nessa reunião e tenha perdido o negócio. Perdi o negócio porque as comunicações que eu tinha com a Unitel não funcionou. Eu estava seguro que funcionaria. Não me foi avisado previamente que esses serviços estariam com defeitos. A Unitel tem que indemnizar. Falta-nos esse hábito, se assim podemos chamar, de questionar e exigir indemnização por danos diretos e danos indiretos. A Unitel pode estar a dizer, não, sofri um ataque, por exemplo. Ok, esse é um problema da Unitel, não é meu problema. Então, o cidadão tem que ter essa capacidade de dizer, este é seu problema, organiza-te, mas tens de me prestar um serviço de acordo com aquilo que eu pago. Porque a Unitel não te permite que você fale mais um minuto se não pagares. Então, se eu tenho obrigações, ela também tem obrigações. Aqui há reciprocidade de direitos e de obrigações. E, lamentavelmente, a maioria dos consumidores angolanos pensam que apenas têm deveres para com os fornecedores de serviço. Dá na energia também. Cortam-te a energia o dia todo, 2, 3, 4 dias, depois, olha, pedimos sinceras desculpas. Não, mas perdi os frangos, perdi não sei o quê, deixei de ter o conforto e ninguém pede indemnização. Não, e aqui mais outro elemento. Fruto da atuação maliciosa trazida à liça pela Unitel. Sim. É importante termos atenção à questão que tem a ver com a proteção dos dados do consumidor. E nós temos uma agência que efetivamente garante este elemento, sim, a proteção de dados. A questão que se coloca é, será que possui meios, condições suficientes criadas para, nestas circunstâncias, face aos ataques que empresas como a Unitel vão sofrendo, possa salvaguardar os nossos dados na qualidade de consumidores? Quanto a toda a necessidade aqui, o Executivo criar condições de trabalho, de funcionamento destas agências para que venha mesmo a terreno poder dar cara e garantir, olha, não obstante esta situação, mas os dados dos consumidores estão salvaguardados. Nesta altura podemos começar a pensar que se tivéssemos maior oferta, provavelmente teríamos melhores constrangimentos, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Maior oferta também, o cidadão tem a possibilidade de no mercado escolher aquele que presta melhor serviço. Porém, falta um elemento. Nós, quando vamos adquirir o cartão, por exemplo, o SIM card da Unitel ou de outra companhia, não nos dão o contrato. Pedem-nos para assinar qualquer papel, mas não nos dão a cópia. Isso é um contrato. Por que é que não dão a cópia dos contratos ao cliente? Porque o cliente tem o direito de saber as cláusulas contratuais.
E essas empresas, e acho aqui que o Instituto do Consumidor tem que ter presente isso, essas empresas não dão ao cidadão o contrato. Você presta um serviço, vai comprar um serviço e não tem um contrato, porque esses são serviços de longa duração. Muitas vezes nós compramos um bilhete de passagem, por exemplo, na TAG, não é? As cláusulas mais importantes aparecem em umas letras aí muito pequeninas que você nem consegue dar conta. E outras vezes vais num serviço que você quer comprar, dão-te, assina apenas aqui. Dão-te para assinar. Você está assinando alguma coisa que nem leu. Contratos de adesão. Né? Os contratos de adesão. Mas mesmo no contrato de adesão, você tem de ter o direito de possuir a cópia do contrato. Não, e é um elemento importante nos contratos de adesão. A comunicação deve fluir. Portanto, sempre que haja alguma anomalia ou alguma situação como esta, o cliente deve ser informado previamente e mesmo antes da assinatura sobre os constrangimentos que pode dali resultar. Portanto, e aqui a Unitel poderia seguir o exemplo daquilo que a IPAO e a ENDE fazem. Comunicar, olha, no dia X e Y, provavelmente a nossa linha há de resistir este e aquele constrangimento, de modo que poder evitar situações como aquela que o Dr. David Mendes fez referência. Não é de marcar uma videoconferência, porque já sei que naquela data a rede estará mal. Mas... E que proteção é que pode ser dada ao utente? Não, e a proteção aqui, dentre as questões que eu me senti lesada. O que é que eu devo fazer para reivindicar pelos meus direitos? Bem, primeiro, se não quiser recorrer diretamente à via contenciosa para fazer vincar o seu direito, eu penso que poderia, por exemplo, lançar mão ao próprio Instituto da Defesa do Consumidor, do INADEC, para dali poder criar a ponte e ver ressarcidos os seus direitos. E nesse sentido, a Unitel tem o dever e a obrigação de compensar, criar mais uma compensação, né, da perda. Reparemos que ativou um plano e deixou de usufruir este plano num dado período fruto deste corte. Então, claramente deve haver um abatimento e criar aqui uma compensação. E os serviços danificados aqui foram, sobretudo, o serviço de voz e SMS. SMS, porque quer significar que há toda a necessidade de se ressarcir os saldos que deixaram de ser usufruídos fruto deste constrangimento. Bem, vamos seguir. Digo-lhe que 25 autocarros da Tecul foram vandalizados nos últimos 3 meses em Luanda. Só no último fim de semana prolongado, 4 autocarros foram danificados. Ainda é visível os vestígios da vandalização do último fim de semana prolongado. Os vidros têm sido as partes mais afetadas. Assim como a vandalização tem sido constante, o local dos incidentes também quase não altera. O diretor do Departamento de Comunicação e Marketing da Tecul afirma que os autocarros são atacados maioritariamente na Avenida de Olinda Rodrigues. Os vidros laterais, os vidros frontais e até os vidros da parte traseira dos autocarros. É uma prática reiterada e, no entanto, tem estado a trazer muita dor de cabeça com relação à reposição dos mesmos materiais. Os danos causados aos automóveis têm implicado um custo financeiro alto para a empresa. Só um autocarro parado, ele deixa de produzir, estamos a falar das 5 até às 12 horas, 150 mil quase a um autocarro. Nós falamos numa cifra de 25 autocarros de janeiro a março. Estamos a falar mais de 11 milhões que a Tecul tem tirado do seu cofre, então, para a reposição desses meios. Não tem sido fácil, em função também desta situação que o mundo vive, que é a pandemia Covid-19. Tecul apela à sociedade a não vandalizar quaisquer que sejam os meios ou bens públicos. Dr. David Mendes, a Tecul continua a sofrer com a vandalização dos seus meios. O que é que se estará a passar com os nossos cidadãos? Falta de medidas coercivas. Porque, como se diz na gíria, aqui está tudo fofo. O cidadão faz o que quer, como quer, não acontece nada. E temos que pensar, não são os autocarros da Tecul, são bens
ao serviço público. E é preciso também que se analise para além de meras ações de vandalismo. Visa também impedir que um serviço se preste para que se coloque na cabeça das pessoas uma debilidade de governação. Isso tem que se encaixar. E por outro lado, nos perguntamos por que é que os locais são os mesmos? E a polícia, ou as várias polícias que têm serviços de inteligência, não chegam a essas pessoas. Acredita que sejam ações concertadas? Para mim são. Para mim são. Há objetivos de demonstrar que há um caos, porque não é descontentamento. Um descontentamento não vai prejudicar um bem que te vai facilitar. Precisa-se levar a noção de que não há governabilidade. Que cada um faz o que quer e como quer. Dr. Miguel Paulo, acredita que seja exatamente isso que se está a passar, quer com os autocarros da ATACUL, que estamos a abordar neste momento, mas com outros bens públicos que são igualmente e têm sido de forma recorrente vandalizados? Claramente. Isto é óbvio. Portanto, há que uma corrente, forças desestabilizadoras que visam gerar essa ideia na esteira daquilo que dizia o Dr. David Mendes, e bem, e eu prefiro completamente, criar a ideia de ingovernabilidade, criar a ideia de anarquia. Portanto, geram anarquia, geram instabilidade. Repare que o Executivo recentemente adquiriu uma nova frota de autocarros. Sim, sim. Vamos danificar, consequência, terá de se reinvestir em autocarros. Portanto, é um processo. Há quem aproveita a pouca oferta de serviços públicos como estes no setor do transporte. Repara que metade da população locomove-se com recursos aos transportes públicos, como os autocarros da ATACUL. Há quem aproveita a colocação desse serviço à disposição da população. Claramente que esta resposta todas as pessoas lá em casa podem dar. Portanto, é passar a ideia de que o Executivo não está a fazer nada, que o MPLA não está a fazer nada, e porque os autocarros estão parados e tudo muito mais, quando na verdade há um esforço nesse sentido para criar condições de vida, dignificar o cidadão, e as pessoas vão sabotando, vão criando anarquia. Repare, começaram com pretensas manifestações, nestas, qual eram os alvos? Autocarros públicos, portanto, foram queimando pneus, danificando instalações de polícias, etc. As quadras policiais até foram queimadas, etc, etc. E agora, fruto da tomada de consciência das pessoas de que não podem ser instrumentalizadas para estas ondas de manifestações de anarquia, vão agora criando danos aos próprios bens. Vêm na calada da noite, quebram, etc. É preciso com que a Polícia Nacional, é preciso com que a Polícia Nacional tome medidas firmes relativamente aos prevaricadores. As pessoas precisam ser responsabilizadas. Legislação existe, o Código Penal lá está, e os crimes são verificáveis. Portanto, se por um lado, quando da queimada dos autocarros inicialmente, o superintendente, o senhor da polícia terá alegado que conhecia ou até sabiam as pessoas por detrás disto, e agora o senhor da ATACUL voltou a alegar que têm noção dos mandantes disto, então que vão atrás deles, tragam a baila para que sejam responsabilizados pelos órgãos que intervêm na administração da justiça. E quando isso ocorrer, a perspectiva é que os fazedores de opinião, os jornalistas, todo mundo venham efetivamente em solidariedade com estes órgãos que intervêm na administração da justiça, condenando veementemente estas ações que nada abonam para a construção de um Estado democrático e de direito. Há pessoas que efetivamente querem tirar proveito com estas situações.
Vamos seguir e olhamos para mais uma matéria esta noite. O Conselho de Governação Local procedeu ao balanço pontual da implementação do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Na reunião orientada pelo Presidente da República, o órgão constatou que das mais de 5.000 ações aprovadas para o exercício económico de 2021, mais de 3.000 foram concluídas. O Presidente da República, João Lourenço, chegou na manhã desta quinta-feira à cidade de Menongue para uma visita de trabalho de 2 dias. No primeiro dia, o destaque vai para a segunda reunião do Conselho de Governação Local, orientada pelo chefe de Estado, com a participação do Vice-Presidente da República, Brunito de Sousa, membros do Executivo e governadores provinciais. Na reunião, que durou cerca de 4 horas, o Conselho de Governação Local analisou os objetivos gerais alcançados com a sua institucionalização no período 2019-2022. O Conselho de Governação Local analisou o memorando sobre o subprograma de 200 fogos habitacionais por município, no qual foi possível concluir cerca de 11.664 habitações, correspondente a aproximadamente 47,49% inicialmente previsto. O comunicado avança que o Quenda conta atualmente com mais de 300 mil agregados familiares validados e inscritos no Sistema de Informação Integrado de Proteção Social, e a sua estratégia de intervenção inclui 4 componentes, nomeadamente as transferências sociais monetárias, a inclusão produtiva, a municipalização da proteção social e o reforço do cadastro social único. Dr. David Mendes, o Presidente João Lourenço trabalhou por 2 dias esta semana na província do Cuando Cubango, onde se reuniu também o Conselho de Governação Local. Dentre outras coisas, analisaram a implementação do PIM e constatou-se que, dentre as 5.000 ações aprovadas, mais de 3.000 foram concluídas até o momento. Primeiro, é uma prática que já está sendo reiterada, de salutar, e particularmente pelo fato de o Presidente dormir nessas províncias, não é? Isso impulsiona o crescimento, impulsiona também a responsabilização. Eu acho que o foco mais importante nem foi o PIM para mim. Qual foi o foco mais importante foi a transferência de competências para os órgãos locais. Eu acho que isso para mim foi mais importante, porque temos assistido que o governo central tem intervenções locais que prejudicam o poder de intervenção de quem está a administrar. E ao devolverem essas competências, permite que localmente se responsabilizem as pessoas. O que é que acontecia até agora? Era o centro que decidia o que é que devia ser feito, o que é que não devia ser feito. Ao governador ou administrador não se lhe podia cobrar responsabilidades, porque ele não tinha poderes nenhum. É o caso de licenciamento, licenciar uma loja, uma cantina, licenciar os táxis, dar um alvará, era tudo centralizado. Então, com essa tentativa de descentralização e desconcentração de poder, começa a abrir uma perspectiva para aquilo que é o maior sonho das pessoas, as autarquias. Porque com a descentralização e desconcentração de poder, os órgãos locais começam a ser eles a definir quais são as suas prioridades e como a executá-las com um orçamento que ele sabe que eu tenho, um orçamento X, e que esse orçamento é execuível e não meramente indiciário. Dr. Miguel Paulo, quero ouvi-lo também em relação a isso. É uma particularidade que de facto chamou a atenção, o facto desta descentralização para o poder, ou seja, a nível local conhece a realidade e terá ou ter-se-á daqui para frente a possibilidade de intervenção. Pois, a desconcentração do poder levada avante. Na verdade, este órgão consultivo do Presidente da República a nível da administração local é uma conquista desta governação, uma vez que permite, in loco, o Presidente da República
constatar a realidade dos problemas, portanto, e vivê-los visitando as infraestruturas. E foram apresentados muitos problemas em relação à província de Cuando Cubango, pelo Sr. Governador e pelos administradores municipais também. O Sr. Governador fez uma escapalização de forma clara, a exemplo do que ocorreu nas demais províncias em que esta reunião teve lugar, da dificuldade que vive. Por exemplo, ele fez referência sobre a necessidade de reabilitação da estrada 280, daquela que liga Mavinga, Cuito com a Navala Mavinga, a estrada 160, cujo principal constrangimento que encontram, e isto já uma vez que há de ter lugar, é o processo da desminagem. Portanto, é uma estrada completamente minada e cujo arranque das obras é condicionado primeiro por esse processo de desminagem. Mas existem outras vias que não estão minadas e que ainda assim constituem um problema. O problema das vias de acesso é um problema generalizado por aquilo que nos foi dado a ver a nível da província do Cuando Cubango. Como é que se alcança desenvolvimento sem vias de comunicação funcionais? É o programa do governo. Repara que o país andou parado durante muito tempo. Portanto, foi preciso primeiro proceder-se à ligação das infraestruturas rodoviárias da capital Luanda para a nível das capitais das províncias. Foram feitas as estradas. Depois das capitais das províncias, o programa em curso é a ligação para os municípios. Claramente que depois vão proceder à extensão dessa rota. Claro, há municípios, como por exemplo o município dos Buengas, e outros, como esses de Mavinga, em cujas estradas ainda não estão feitas. E todas elas apresentam os seus constrangimentos, têm os seus porquê. Alguns é por questões de recursos e outros é por essa dificuldade, como este problema da desminagem. Mas a questão de fundo aqui, que é efetivamente um ganho, concordo com o Dr. David Mendes, tem que ver com a transferência das competências. Portanto, as coisas eram resolvidas e decididas todas no centro. Hoje por hoje, quem resolve, quem vive o problema do cidadão no dia a dia é o administrador, é o governador provincial. O título de exemplo, nós temos, por exemplo, a linha de transportação de energia elétrica, tira de Capanda, leva-te energia até Maquela do Zombo, leva-te energia até ao município do Negás, ele passa por Camabatela, deixa energia no Negás, deixa para o IS, depois pula, vai deixar energia Maquela do Zombo, ou seja, a 300 quilômetros da capital da província. Pula Mucaba, pula Damba. Por quê? Porque o estudo de viabilidade foi feito via aérea. Esqueceram que ali vivem pessoas, esqueceram que ali tem municípios. Claramente que projetos... Terão esquecido, efetivamente. O estudo feito via aérea tira a apreciação real da situação, porque tu não vives lá, não conheces a realidade da população. Portanto, a transferência de competências visa exatamente permitir com que quem vive os problemas possa ter. E é outro elemento importante, é a necessidade de proceder agora também o fortalecimento e a capacitação dos recursos humanos dos municípios. Porque eu estou a transferir de competências. Será que eu tenho know-how para a concretização dessas competências, ou formalmente transferir, mas na prática continuarão a ser executadas no centro, porque lá não tem recursos humanos capacitados. Portanto, é preciso também transferir o dinheiro. Também tem de ser uma transferência das receitas necessárias para a sua concretização. Portanto, não basta dizermos aqui que assinou-se o termo de transferências, quando na verdade na é preciso prática, a sua efetivação para as pessoas começarem a sentir. É preciso a sua efetivação, sob pena na prática, não é? Sim, porque os grandes programas estruturantes que decorrem a nível dos municípios, tirando o programa de combate à fome e à pobreza, muitos dos programas concebidos a nível do centro, as administrações nem sequer participam de forma direta na sua concretização. Dr. David Mendes, que caminhos devem ser percorridos para se levar ao Cuando Cubango, que já foi a terras de fim do mundo, é a terra do progresso agora, mas que o progresso ainda tarda a chegar? Existe no Cuando Cubango o Parque do Luiana, o Parque Nacional do Luiana, na localidade de Rivungo, mas a administradora local disse que há muita dificuldade para acesso. Os
turistas não conseguem ter acesso. Como é que se cresce quando os pontos de acesso que deveriam levar algum dinheiro à província e outro desenvolvimento não existem? Não há turismo sem energia, não há turismo sem estradas. Então, tem que fazer chegar a energia e tem que fazer as estradas, porque o turista não gosta de gastar dinheiro com avião. Quer andar por estrada para apreciar as belezas da estrada e desfrutar da caminhada. E até temos muitas, não é? Já não temos tempo. Dr. David Mendes, o seu 1 minuto. O meu minuto vai para o comandante-geral da polícia, por uma situação que eu acho, se eu passei por elas, muitas outras pessoas passaram. Há um aparente patrulhamento na Avenida Fidel Castro e, se aconteceu comigo, acredito que deve ter acontecido com outras pessoas. Um patrulheiro manda-me parar em pleno local extremamente escuro, sem nenhuma iluminação. Eles vêm, ultrapassam o meu carro e me mandam encostar. Eu não encostei, eles ligaram a sirene, vieram a mim atrás e eu entrei para um supermercado que estava aberto, onde estava claro, e eles queriam ir embora. Mas como tiveram uma barreira, pararam. E eu desci do carro e fui perguntar por que mandaram. Se era o carro suspeito, por que vocês iam embora? A polícia não pode ser elemento de suspeita. A polícia tem que ser séria. Mandar parar à noite um cidadão numa área escura, a polícia passa a ser suspeito. A polícia tem que ser um elemento de garantia de segurança do cidadão e não um elemento de suspeita do cidadão. Obrigada, Dr. David Mendes, pelo seu 1 minuto. Dr. Miguel Paulo, o seu 1 minuto. Não, o meu 1 minuto vai para o Ministério, a Ministra das Finanças, a Senhora Ministra das Finanças, cujo trabalho tem sido reconhecido de forma positiva, tem dado cartas no sentido de boa gestão da coisa de todos nós. Entretanto, há toda a necessidade de termos atenção um elemento fundamental. Tem que ver com o concurso que foi levado avante pelo INES, em que fez a admissão de um conjunto de candidatos. Então, é preciso que se possa flexibilizar este processo, face à necessidade de mais magistrados que efetivamente o país precisa. E não, repare que o país tem menos de 500 juízes. Então, precisa de mais juízes, mais procuradores. Então, o Ministério das Finanças precisa estar flexível no processo de formação desses quadros. Obrigada, Dr. Miguel Vita Paulo, Dr. David Mendes. Obrigada por terem vindo a mais esta edição do Jornal da Zimbo, para a revista Zimbo. Senhor telespectador, deste modo concluímos esta edição.